vou aproveitar que a Yolanda entrou e começar a fazer a gravação aqui. Deixa eu ver se eu lembro ainda como faz isso. Tem que ver se tá podendo aí na tua conta. Ah, não, ele não tá podendo, não. Tem que pegar um OBS aí, alguma coisa do Eles gênero. tiraram, né? Uhum. Eles tiraram. Rapidinho. Pode ser, então. Obrigado. Bom, pessoal, 14 horas, então a gente vai dar início aqui à cerimônia de defesa de teses. Essa é a 77ª defesa pública de tese de doutorado do Instituto de Computação. Essa é a defesa da minha aluna de doutorado, a Josiane Rodrigues da Silva. Josiane, o trabalho dela é recuperação de imagens com múltiplos rótulos usando hashing profundo. Esse é um trabalho meu e da Josiane com o professor Juan Colonna. Aqui foi o co-orientador, tá? Como a gente não tem a figura do co-orientador oficialmente aqui no departamento, acabou que ele não apareceu o nome dele, mas ele é o co-orientador do trabalho. Na banca de defesa, a gente tem aqui... Bom, a professora Yolanda Miranda dos Santos e o professor André Luiz da Costa Carvalho, que são professores da área de Machine Learning da própria Universidade Federal do Amazonas. Os avaliadores externos vão ser o professor Tierson Couto Rosa, da Universidade Federal de Goiás, e o professor Raonil Simões da Silva, da Universidade Federal do Acre. Tá? A professora Yolanda, em particular, ela também participou da qualificação da Josiane, então ela está fazendo a segunda avaliação. Bom, a gente vai seguir o procedimento padrão, então a Josiane vai ter 50 minutos, tá? A gente abriu uma sessão aí, eu dei 50 minutos para ela fazer a apresentação, e depois disso a gente vai passar para a arguição. E aí, só para ficar mais previsível para todo mundo, eu vou começar a arguição com o Tierson, que é o avaliador mais distante lá de Goiás. Depois a gente vai passar para o Raoni, que é o segundo avaliador externo aqui do Acre. Depois eu passo essa palavra para a Yolanda, que está fazendo uma segunda avaliação, né? Ela viu o trabalho antes e agora está vendo depois, e aí a gente termina com o professor André Carvalho. Então vai ser assim, e depois a gente passa para o público e para a questão interna, para a conversa entre os avaliadores, tá? Então a gente vai começar agora com os 50 minutos da Josiane, e tu pode começar, Josi. Só gostaria de confirmar se está todo mundo me ouvindo aí. Se acontecer algum problema de conexão, qualquer coisa, abre aí o áudio, tá, professor? Me avisa. Então, okay. Vou iniciar aqui, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Então, boa tarde. Meu nome é Josiane Rodrigues. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho de doutorado intitulado Recuperação de Imagens com múltiplos rótulos usando o hash profundo. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Marco Cristo. E antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de agradecer aos professores por terem aceitado o convite de participar da banca de avaliação desse trabalho. Professores Tierson, Raoni, Yolanda e André. Muito obrigada. Bom, esse é o roteiro que eu vou seguir nessa apresentação. Os avanços na tecnologia têm possibilitado o acesso massivo da população a dispositivos que são capazes de capturar e armazenar um grande volume de imagens de forma rápida e simples. Então, esse cenário ele vai requerer o desenvolvimento de métodos que sejam cada vez mais eficientes e eficazes na tarefa de recuperação de imagens em grandes coleções. Em geral, a recuperação de imagem ela é baseada na busca do vizinho mais próximo. No entanto, a gente sabe que determinar a resposta exata tem alto custo computacional. Então, por isso que a maior parte da literatura vai adotar técnicas de busca aproximada que são mais eficientes e, em geral, se mostram úteis para a maioria dos problemas práticos. As soluções mais estudadas para a resolução desse problema envolve o uso de métodos de hash, e aí a gente vai ter muitos métodos na literatura que adotam diferentes técnicas de hash em seus modelos. Com o avanço das redes neurais profundas em representação de imagem, os métodos de hashing para recuperação passaram a usar o aprendizado profundo no processo de construção dos códigos binários. Essas estratégias são conhecidas genericamente como técnicas de hash profundo,
e elas têm sido amplamente investigadas justamente por combinar as vantagens das CNNs profundas com a vantagem do baixo custo computacional associado às técnicas de hash. Nesse trabalho foi abordado o problema de recuperação de imagem baseada em conteúdo, que é conhecido como CBR na literatura. Isso quer dizer que esse tipo de recuperação, a consulta submetida ao método de busca é apenas uma imagem sem auxílio nenhum de anotação textual. Então, a recuperação nesse caso é feita apenas com base nas características visuais da imagem. E aí o componente principal desse tipo de sistema é chamado de descritor de imagem. E nesse slide a gente tem uma ilustração de um típico descritor CBR. Então, um descritor CBR, ele vai ter duas funções principais. A primeira, que seria a função de codificar as características visuais da imagem, e a segunda função, que tem o objetivo de estabelecer o grau de similaridade entre duas imagens distintas a partir da representação que foi gerada para elas. Isso tudo é feito com o objetivo de gerar um ranking final de resposta. E aí o grande desafio aqui seria gerar um ranking de acordo com a expectativa do usuário. Bom, no nosso trabalho, nós utilizamos como descritores de imagem as redes neurais convolutivas. Como a gente sabe, as CNNs são muito utilizadas em representação de imagens justamente por conseguir gerar uma representação conceitual das imagens em um espaço amostral. Então, dado um conjunto de imagens que é submetido a uma rede neural, o objetivo final é gerar representações que reflitam as características visuais das imagens em um espaço amostral, como pode ser visto nesse esquema desse slide. Bom, aplicando esses conceitos para a construção de hashing, nós temos o que a gente conhece como hash profundo. Então, nessa figura, nós temos uma visão geral de um sistema de hash profundo para o contexto de recuperação de imagens com múltiplos rótulos. Então, nesse esquema, a gente vai ter uma CNN que extrai as características das imagens com múltiplos rótulos, que são utilizadas para aprender os códigos binários por meio de uma camada de hash que é adicionada ali no final da rede. Então, os códigos que são submetidos, né, na rede são aplicados num processo de binarização sobre os valores reais da saída da rede. E assim como nos modelos tradicionais de aprendizagem profunda, a função de perda é o que vai determinar como o modelo será aprendido e como os diferentes rótulos das imagens serão modelados. Além disso, na função de perda, a gente pode inserir ter quantização, por exemplo, para melhorar o poder discriminativo dos códigos. Em hash, a quantização é o processo que visa fazer uma melhor aproximação dos valores reais da saída. Então, entendam a binarização aqui como o processo de arredondamento dos valores binários. Entendido agora esses conceitos, o problema explorado nessa pesquisa pode ser explicado da seguinte forma. Então, considere que você tem um conjunto de imagens em que você queira fazer busca. Se você tem uma imagem de consulta e quer encontrá-la, você pode fazer uma busca direta com o método de hash, e uma função pode ser usada para traduzir as imagens para a posição de memória, onde você pode encontrá-la na memória. Isso seria rápido e eficiente em termos de memória. No entanto, se você quer encontrar imagens que são similares à sua consulta, você vai ter que fazer algum tipo de busca aproximada. E aí, uma propriedade interessante das redes neurais profundas é que elas representam as imagens em um espaço em que pode ser entendido como conceitual. Então, os embeds de representação ficam próximos uns dos outros e eles dizem respeito a imagens similares de conceitos similares. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a formação de clusters de orca, polvo e golfinho no espaço amostral. Então, eu posso usar aqui a busca aproximada. E, além disso, essa vantagem ela poderia ser usada para construir algum tipo de hash conceitual, em que o espaço de representação é mapeado para um espaço de hash, de forma que os endereços similares são usados para representar imagens similares,
Nesse exemplo do slide, nós temos 1 bit de distância, quando eu considero somente as imagens de Orca, e endereços distintos são usados para representar imagens distintas. Então, nesse exemplo, nós temos 4 bits de distância, nesse exemplo aqui, né, quando a gente considera Orca e polvo, por exemplo. Além disso, muito comum de gerar os códigos binários é através do processo de quantização ou utilizando alguma transformação do espaço de representação em um espaço de hash. Mas esse tipo de estratégia pode levar a perda de qualidade na representação. Então, de forma geral, o problema abordado aqui seria como conseguir hashes conceituais para imagens com múltiplos rótulos, que sejam os melhores possíveis em termos de representação de imagem, de representar bem a imagem, usando um hash com ótimas propriedades para busca. Então, observe que para que essa representação seja a melhor possível, é necessário que os códigos façam uma melhor cobertura do espaço de endereçamento. E aí, para isso acontecer, eles deveriam ser mais balanceados possíveis. Por isso que nessa abordagem é importante a propriedade de balanceamento. Mas quando isso acontece, quando eles estão muito balanceados, é difícil evitar que as imagens com códigos similares pertençam necessariamente à mesma classe, que é o que acontece no exemplo, onde nós temos aqui um golfinho perto de um polvo. Então, nesse caso, eles pertencem a classes distintas, mas possuem códigos similares. E aí, para resolver esse problema, outra propriedade interessante para hash é a baixa correlação entre bits dos códigos gerados. Bom, a nossa hipótese para resolver esse problema é que os códigos podem ser gerados a partir de uma rede profunda, sabendo que a melhor forma de buscar imagens com múltiplos rótulos seria representá-las de forma efetiva em termos conceituais e efetiva para a busca com hash. Essa busca pode ser melhor em termos conceituais se considerarmos um modelo profundo que explora múltiplos rótulos, gerando assim uma melhor representação das imagens. E que esse modelo também seja modelado considerando um aprendizado supervisionado de ranking, uma vez que a tarefa-alvo aqui é envolvendo consulta. Além disso, esse problema será mais efetivo para a busca com hash se o modelo for treinado para gerar códigos discretos diretamente, e aí, para isso, a gente vai considerar um modelo gerador que siga uma distribuição de Bernoulli. Então, nesse caso, as variáveis latentes de representação serão aprendidas diretamente como uma variável binária, ou seja, o espaço latente é o próprio espaço de hash. A nossa hipótese leva a algumas questões de pesquisa que tentamos responder ao longo do desenvolvimento desse trabalho. Então, a gente tem as seguintes questões, né? Como garantir representações que possibilitem hash eficiente em um cenário com múltiplos rótulos? Essa pergunta deriva do fato de que muitos trabalhos da literatura não levam em consideração os vários níveis de similaridade existentes entre as imagens. Então, aqui, nós queremos saber qual seria a melhor abordagem para representar esses múltiplos rótulos. Entre os modelos de representação obtidos através do aprendizado de ranking, seria melhor usar aqueles baseados em pares ou triplas de instâncias, considerando imagens de múltiplos rótulos. A gente vai ver também que na literatura existem muitos métodos que são classificados de acordo com como a entrada é tratada. Então, eles são classificados de acordo com os pares, trios e listas de imagem. Então, aqui a gente quer saber qual seria a melhor abordagem. Quão vantajoso é o aprendizado direto do código binário usando um modelo gerador baseado em uma distribuição de Bernoulli em comparação com técnicas alternativas de quantização? Os trabalhos eles consideram algum processo de quantização no treinamento dos modelos, mas essa quantização ela apenas aproxima o código binário. Então, a gente quer saber se uma abordagem que gera códigos diretamente seria melhor. Na quarta pergunta, os modelos construídos obtêm códigos binários que usam de forma mais efetiva o espaço de representação e têm propriedades de interesse, como códigos com bits independentes e balanceados. Explorando a literatura, a gente viu que as propriedades podem
influenciar na geração dos códigos REST mais eficientes. Então, a gente achou importante explorar essas duas propriedades aqui. E, por fim, como os modelos propostos se comparam com o método standard quanto ao seu desempenho computacional e qualidade de recuperação. Então, de forma geral, o nosso objetivo foi aprimorar técnicas de REST profundo para as tarefas de recuperação de imagem com múltiplos rótulos. Então, dado uma coleção de imagens com múltiplos rótulos, nosso objetivo foi gerar um sistema de REST profundo, capaz de construir códigos binários de tal forma que esses sejam conceitualmente representativos, tenham bits balanceados e bits independentes. Bom, falando agora um pouquinho da literatura, muitos métodos foram propostos para o problema específico de recuperação de imagem com múltiplos rótulos, baseado em REST profundo. Em geral, esses métodos podem ser divididos considerando a forma como as imagens de entrada são tratadas, em pontos, pares, trios e listas de imagem. Então, a gente teria os métodos pointwise, pairwise, tripletwise e listwise, respectivamente. Então, nessa apresentação, eu vou dar uma visão geral de cada uma dessas categorias. Os métodos pointwise consideram apenas uma imagem na entrada. Então, a função objetivo dos modelos dessa categoria é uma função combinada com o intuito de conseguir modelar os diferentes rótulos da imagem. Então, a rede tenta, nesse caso, aprender características para diferentes rótulos e, ao final, essas características são combinadas em uma única função. Normalmente, essa função seria uma entropia cruzada conjunta. Uma desvantagem clara desse tipo de abordagem é que, ao aprender rótulos de uma imagem, ele não considera os rótulos das outras imagens, ou seja, ele não aprende, de fato, a tarefa de ranking. Em seguida, temos os métodos pairwise. Então, aqui a rede é modelada para aprender uma tarefa um pouco diferente. Então, para os pares de imagens que são dados como entrada para a rede, são definidos dois tipos de associação, que seriam as imagens similares e as imagens similares. Essas relações são consideradas no processo do aprendizado para preservar informações dos pares de rótulos no espaço de RAM. Então, a função objetivo nesse tipo de abordagem seria penalizar pares similares com códigos muito diferentes e pares dissimilares com códigos muito próximos. E aí, para o treino desse tipo de modelo, os pares similares e dissimilares são definidos de acordo com o número de rótulos em comum. Nos métodos tripletwise, são dadas 3 imagens como entrada para a rede, onde uma imagem é considerada consulta e as outras 2 são uma imagem mais similar e a outra menos similar à consulta. Então, a função objetivo dos modelos dessa categoria visa aprender justamente essa restrição. A similaridade entre a consulta e a imagem mais similar deve ser maior que a similaridade entre a consulta e a imagem menos similar. Então, observe que essa ideia é mais parecida com o conceito de ranking que os métodos pairwise. Por fim, nós temos os métodos listwise, que usam a mesma ideia dos métodos tripletwise. A diferença é que aqui, no lugar de 2 imagens mais similar e menos similar à consulta, temos na entrada uma lista de imagens ordenadas de acordo com a similaridade em relação à consulta. Então, a função de perda desses modelos é uma função de perda de rank, obedecendo a mesma ideia de similaridade entre a consulta e a primeira imagem, que deve ser maior que a similaridade entre a consulta e a segunda imagem, e assim por diante. Então, de forma que o objetivo da rede é realmente aprender o ranking de resposta. A principal dificuldade dos métodos listwise é a questão do custo computacional para o treino, que cresce muito devido à quantidade de imagens necessárias no processo de aprendizado. Então, esses modelos são naturalmente muito mais difíceis de treinar do que as abordagens pairwise e tripletwise. Justamente por isso, a gente não utilizou nenhuma estratégia listwise nesse trabalho. Aqui nós apresentamos um resumo dos métodos de REST, divididos nas categorias que nós acabamos de apresentar. Em geral, esses métodos usam arquiteturas de redes convolutivas propostas na literatura, como a AlexNet, a ResNet, a VGG e a GoogleNet.
usando sempre o processo de transferência de aprendizado. A maioria desses métodos adotam estratégias de treino para aprender ranking, que seriam o pairwise, o triplet e o listwise, visto que eles são mais efetivos para a tarefa de busca. Nessa pesquisa, nós exploramos 2 dessas estratégias de ranking, a pairwise e a listwise, com o intuito de verificar qual a mais vantajosa. A gente evitou a listwise, dado o maior custo de aprendizado. Embora esses métodos incluam em seu aprendizado o processo de quantização, visto aí na 4ª coluna, o processo de quantização que é utilizado por essas estratégias são diferentes dos que nós propomos, justamente porque os métodos que nós propomos utilizam a distribuição de Bernoulli, que possibilita gerar diretamente os códigos discretos. Em nossos experimentos, nós utilizamos o método IDHN como baseline, já que ele é o método mais recente, baseado em rank, que utiliza a quantização vinculada ao treino. E ele é um dos poucos também que tem implementação disponível. O IDHN é um modelo de 2019, que foi proposto por Zhang et al. Ele usa uma estratégia pairwise, onde ele usa diretamente a similaridade quantificada dos pares, com o intuito de refletir melhor a similaridade entre os pares de imagens com múltiplos rótulos. E aí, para o cálculo de similaridade, são consideradas 2 situações, que seria a similaridade forte entre os pares de imagem e similaridade suave. Então, a função de perda é composta por uma função de perda de entropia cruzada e a função de perda de erro quadrático médio, que são adaptadas para aprender códigos hash que preservem a similaridade semântica com base na similaridade quantificada. Bom, agora eu vou falar dos métodos que nós propomos nesta pesquisa. O primeiro método que nós propomos foi o Multilabel Pairwise Supervised Hash, que identificamos aqui como o MPSH. Esse modelo ele foi baseado no método proposto por Dadané em 2020 para o domínio de busca, né? Então, originalmente esse método foi proposto para busca textual. Então, inicialmente nós o adaptamos para o contexto de imagens e, além disso, incluímos um parâmetro para explorar os múltiplos rótulos das imagens. O grande diferencial desse modelo é que ele usa um autoencoder variacional com variáveis latentes de Bernoulli como códigos de hash. Então, ele elimina a necessidade da etapa de binarização que é usada pelos métodos da literatura, justamente por utilizar um modelo gerador, que é o autoencoder variacional, que possibilita construir essa representação do codificador seguindo a distribuição de Bernoulli. Então, de modo geral, para derivar melhores códigos de hash, a função de perda desse modelo tem 3 objetivos principais. A primeira, que é aprender códigos binários representativos, capazes de reconstruir a imagem de entrada. A segunda, de minimizar a distância entre os códigos de hash de imagens de mesma classe e maximizar essa distância para imagens de classes diferentes, por meio de uma estrutura pairwise. E aprender a classificar os vários rótulos das imagens. Aqui nós temos uma visão geral da arquitetura do MPSH. Ele é formado por 2 redes autocodificadoras variacionais, formando uma arquitetura pairwise. As imagens elas passam cada uma pela rede codificadora, para gerar código hash, seguindo uma distribuição de Bernoulli, e cada código hash passa, então, pelas redes decodificadoras e classificadoras, para reconstruir uma imagem de entrada e prever suas classes por meio de uma função de entropia cruzada conjunta. E aí, para explorar o grau de similaridade entre as imagens com múltiplos rótulos, esse modelo ele utiliza uma arquitetura pairwise, e para explorar esses múltiplos rótulos, nós adotamos a mesma estratégia que é utilizada pelo modelo HMLD de Wang, de 2017, presente na revisão que nós fizemos, onde é definido a proporção dos rótulos comuns às 2 imagens em relação a todos os rótulos presentes
nos pares de imagens, dado por essa função apresentada no slide. Nós propusemos um segundo método para resolver o problema abordado, que chamamos de Multilabel Triplet-Wise Supervised Hash. Nesse slide, apresentamos uma visão geral da arquitetura desse modelo. Nele, nós exploramos as mesmas estratégias adotadas pelo MPSH, mas agora a gente utiliza uma arquitetura Triplet-Wise. Então, para entender como esse modelo funciona, a gente vai entender o principal objetivo de um modelo triplet, que é justamente explorar de forma mais efetiva a tarefa de aprendizado de ranking, que é o alvo dos sistemas de busca. Então, como a gente pode ver nessa figura, nesse exemplo nós temos uma imagem de referência tida como âncora e que pode ser pensada como uma representação de uma consulta, identificada na cor azul, que é escolhida junto com uma amostra positiva, identificada na cor verde, que seria mais similar à consulta, que a imagem negativa, que está sendo identificada aí na cor vermelha. Então, a função de perda desses modelos é uma função que treina uma rede neural profunda para minimizar a distância entre as características de imagens de uma mesma classe, enquanto ele maximiza a distância entre as características das diferentes classes. Então, o objetivo do aprendizado seria aproximar o exemplo positivo, nesse exemplo aí, ao mesmo tempo que ele distancia o exemplo negativo da âncora. Então, a equação abaixo expressa matematicamente essa ideia. Então, ele vai punir o erro, provocando a mudança que é ilustrada nessa imagem. Uma das características desses modelos diz respeito à seleção das triplas de imagens, que não podem ser feitas de forma aleatória, como em modelos pairwise. Então, para entender o problema de seleção das triplas, vamos considerar que você tem uma imagem de consulta de um gatinho. Então, um exemplo que seria fácil de aprender seria distinguir esse gatinho de um leão, por exemplo. No entanto, por outro lado, seria muito difícil de aprender a diferença que, se eu desse uma imagem de um gatinho fantasiado de leão, por exemplo, seria muito difícil aprender que essa é uma imagem de um gato, por exemplo. Então, a rede teria muita dificuldade de entender que, embora a imagem pareça com um leão, na verdade ele é um gato. Então, no primeiro exemplo, a rede neural ela aprende muito rápido a mapear corretamente as triplas triviais, fazendo com que grande parte do processo de treino seja extremamente lento. E no segundo exemplo, é considerado um caso anômalo, que é mais difícil que o normal, dificultando o aprendizado dos casos que seriam mais normais. Então, dessa forma, a estratégia mais utilizada na literatura é a estratégia online semi-hard, que nesse exemplo aí corresponde à imagem da onça filhote, que seria uma imagem difícil de diferenciar, mas um caso que acontece frequentemente. Então, a ideia dessa estratégia é escolher trios de imagens em tempo de treino, de forma que a imagem negativa seja mais longe da âncora do que a positiva, mas ainda vai produzir uma perda positiva. Nós implementamos uma versão dessa estratégia que considera os múltiplos rótulos e pode ser visualizada nesse gráfico ao lado. Então, no exemplo desse gráfico, a âncora está identificada como ponto vermelho, que seria o ponto 2, com os respectivos rótulos. Os pontos negativos são identificados em preto e os positivos estão identificados em vermelho também. Então, nesse caso, o ponto 0 seria o caso semi-hard, pois ele é o negativo mais próximo, que está além do positivo mais distante, né? Que nesse caso é o ponto 3. Além disso, a gente tem os pontos 1 e 5, que nesse caso seriam os negativos mais fáceis, enquanto que o ponto 4 é o mais difícil, seria o exemplo hard, né? Então, esses exemplos eles não são considerados, pois eles têm menos potencial de auxiliar no processo de aprendizado ao longo do tempo. Observe ainda aqui que o cálculo da distância entre as imagens são sempre considerados os rótulos das imagens, dos rótulos das imagens. Bom,
Então, as principais vantagens desse modelo em relação ao MPSH é justamente a arquitetura TripAdvisor, que aprende de forma mais efetiva a tarefa de ranking do sistema de busca, e a seleção das triplas das imagens de entrada, que é feita usando a estratégia online semi-hard, que a gente acabou de ver, que foi modificada para considerar o contexto dos múltiplos rótulos, usando o mesmo cálculo de similaridade do MPSH. Além disso, nós mantivemos o autocodificador variacional com distribuição de Bernoulli para aprender diretamente códigos discretos e a rede classificadora usando a entropia cruzada conjunta para o aprendizado dos múltiplos rótulos. Então, a nossa hipótese é que esse modelo, com todas essas características, gerem códigos hash mais eficazes e mais efetivos para a tarefa de recuperação de imagens com múltiplos rótulos. Agora eu vou falar um pouco da parte de experimentação. Para a avaliação dos modelos, nós utilizamos duas bases. A primeira foi uma base sintética que nós criamos a partir da MNIST para explorar a questão dos múltiplos rótulos. Então, nessa base, nós criamos imagens que combinam até 3 dígitos em cada imagem. Então, ela é formada por 65 mil exemplos, com classes de 0 a 9, distribuídas de forma balanceada, como vocês podem ver no gráfico abaixo. Então, ao criar uma base de forma mais balanceada, o objetivo aqui é garantir que cada classe tenha a mesma chance de ser aprendida. Então, o principal objetivo de trabalhar com uma base desse tipo foi garantir o funcionamento dos modelos para, então, testá-los em uma base real, visto que esses modelos são naturalmente mais difíceis de treinar. Em seguida, a segunda base que nós utilizamos foi a MiFlick, que é uma coleção de referência da área. Ela é composta por 25 mil imagens, rotuladas por 38 classes. Como vocês podem ver no gráfico abaixo, essa base ela é bem desbalanceada, diferente da MNIST, e contém rótulos que não necessariamente representam um objeto. Então, ela foi rotulada com conceitos mais amplos, como, por exemplo, identificar ambientes internos e externos que são mais complexos de serem aprendidos. Nos experimentos, nós avaliamos os métodos em termos de qualidade de recuperação e eficiência. Para medir qualidade, nós utilizamos as métricas mapa ponderado para top 10 e top 100 e homogeneidade para os rótulos isolados e combinados. O MAP é uma das métricas mais utilizadas para medir qualidade de busca, né? E aqui nós abordamos, como a gente abordou o conceito de múltiplos rótulos, então a gente utilizou uma versão do MAP que considera a proporção dos rótulos que são compartilhados entre a consulta e a imagem recuperada. E essa métrica é conhecida como MAP ponderada, que é muito utilizada na literatura de múltiplos rótulos. E para medir a eficiência dos códigos hash, nós utilizamos a correlação de Pearson para medir correlação dos bits, o erro médio absoluto para medir balanceamento e a quantidade de instâncias atribuídas por código e cobertura do espaço de endereçamento. E criamos para os tamanhos de código de 8, 12, 16, 24, 32, 64 e 128 bits. Nesse slide, nós apresentamos nosso primeiro resultado. Em todos os experimentos, o MPSH vai ser identificado na cor lilás, o MTSH na cor verde e o IDNH na cor, e o IDHN na cor azul. Nesses gráficos, nós temos os valores de mapa ponderado para as primeiras 10 e 100 imagens sugeridas como resposta pelos 3 métodos, considerando 5 mil imagens de consulta na coleção MNIST Multilabel. Então, como a gente pode observar, o MTSH ele é consideravelmente melhor que os demais modelos, tanto para top 10 como para top 100, independente do comprimento de bit usado. Em geral, o MPSH e o MTSH produzem resultados melhores que o baseline, exceto que o MPSH perde para o IDHN para comprimento de código 8. Para visualizar esse resultado, nós trouxemos um exemplo de resposta de ranking para cada modelo, considerando o tamanho de código igual a 12. Então, nesse exemplo, nós temos uma consulta, uma imagem formada pelos rótulos 0, 4 e 8, e as respectivas respostas trazidas por cada uma
por cada um dos modelos. E abaixo das imagens eu coloquei as respectivas distâncias de Hamming em relação à consulta. Como podemos observar, o MTSH claramente traz exemplos mais similares aos da consulta, e o IDHN é o que mais erra. Observe ainda que, embora as duas primeiras respostas trazidas pelo MTSH não sejam iguais aos da consulta, a gente pode ver que a distância entre essas duas imagens e as restantes é sempre a mesma. Então, isso não necessariamente caracteriza um erro do modelo. O algoritmo de ordenamento, ele simplesmente mostrou dessa forma. Aqui nós temos os resultados para balanceamento de bits e coeficientes de correlação, considerando diferentes tamanhos de código hash. Então, o balanceamento dos bits indica o quanto a probabilidade do uso de cada bit no código se afasta de meio. Então, quanto mais próximo de meio, melhor o balanceamento de cada bit. Então, como podemos ver, o MTSH é o que obtém os melhores resultados para quase todos os comprimentos de código. Ele é apenas ultrapassado pelo MPSH para códigos de comprimento 32, sendo melhor que o IDHN para todos os outros comprimentos de código. O IDHN, por sua vez, é melhor que o MPSH para comprimentos abaixo de 32, sendo pior em todos os demais casos. No segundo gráfico, nós temos a correlação média entre os bits. Quanto menor a correlação, mais bem espalhados são os códigos gerados. Então, de forma geral, os dois métodos que nós propomos são sempre melhores que o IDHN, exceto para comprimento de código igual a 24. E o MTSH é consideravelmente melhor que o MPSH em todos os comprimentos de bits também. Nesse gráfico, nós temos a quantidade de instâncias atribuídas por código. Então, comparado ao IDHN, os métodos que nós propomos compartilham muito menos códigos entre as imagens, portanto, eles produzem menos colisões. O MTSH é melhor que o MTSH para comprimentos menores, né? Então, isso significa que ele possibilita um melhor uso do espaço de endereçamento em situações em que eu tenho pouco recurso de memória. Isso é confirmado na tabela ao lado, onde a gente mostra a cobertura do espaço de hash. Então, claramente, o MTSH ele usa melhor o espaço de endereçamento que o MPSH, embora essa diferença seja pequena. Em ambos os casos, eles são melhores que o IDHN. Nesse gráfico, nós apresentamos o grau de homogeneidade dos clusters definidos pelos códigos hash para cada comprimento de código. Então, o primeiro gráfico mostra a capacidade dos modelos de separar as 10 classes existentes na coleção. Como podemos observar, os métodos que propomos produzem clusters mais homogêneos em todos os comprimentos de bits comparados ao IDHN. O mesmo ocorre no segundo gráfico, quando eu considero os rótulos combinados. O MPSH e o MTSH também produzem resultados melhores. Bom, agora a gente vai apresentar os resultados dos modelos na coleção MiFlick. Novamente, a gente inicia com a métrica mapa ponderada para top 10 e top 100. Como a gente pode observar, o modelo MTSH é melhor que o MPSH e o baseline para códigos menores que 32. No entanto, ele perde para o IDHN para comprimentos de códigos maiores que 24 bits. Então, tanto para top 10 quanto para top 100. Esses resultados eles são diferentes dos obtidos na coleção MNIST para a avaliação do MAP, onde o modelo o MTSH tinha sido bem melhor que o IDHN para todos os comprimentos de código. Isso ocorreu porque os métodos que nós propomos não foram treinados, foram treinados sem transferência de aprendizado, que é diferente do IDHN, que aprende características demais a partir de uma arquitetura profunda pré-treinada na ImageNet. Então, para avaliar o impacto da transferência de aprendizado nesses modelos, nós retreinamos o IDHN completamente sem usar pesos previamente aprendidos no treino com a ImageNet. E aí, nesse cenário, o IDHN é pior em todos os comprimentos de bits, tanto para top 10 quanto para top 100, sugerindo que, de fato, a transferência de aprendizado faz diferença na capacidade de representação dos modelos. Nesses slides são apresentados exemplos de ranking gerado pelos modelos para uma imagem da coleção MiFlick. Nesse exemplo, nós temos uma imagem formada
pelos rótulos pessoa, água e árvore, identificados acima pelos rótulos 0, 2 e 26. Observe que o MTSH ele tenta trazer em suas respostas de ranking todos os 3 rótulos presentes na imagem de consulta. Então, as 4 últimas imagens do ranking apresentam todos os rótulos e o MPSH parece que aprendeu mais sobre os rótulos 0 e 2, por isso ele apresentou em seu ranking imagens com esses rótulos e aprendeu menos sobre o rótulo 26. O IDHN, por sua vez, ele erra bastante na maioria das imagens trazidas como resposta. Vale ressaltar que aqui, nesse exemplo, todos os modelos foram treinados sem transferência de aprendizado. Aqui nós apresentamos resultados para balanceamento e correlação de bits. Esses 2 resultados foram bem parecidos com os resultados obtidos na MNIST. Em geral, os 2 métodos que propomos geram códigos mais balanceados e menos correlacionados que o modelo IDHN. Quando medimos as instâncias atribuídas por código, os métodos MPSH e MTSH sempre atribuem menos instâncias por código que o baseline, para todos os comprimentos de código. E aí, como consequência, eles apresentam uma melhor cobertura do espaço de endereçamento, como é mostrado na segunda tabela. Por fim, a gente apresenta nesses 2 gráficos de resultados para a homogeneidade. Então, assim como na MNIST, os 2 métodos que a gente propôs também produzem clusters de imagens mais homogêneos, enquanto que o IDHN produz clusters mais heterogêneos. Bom, nessa pesquisa nós apresentamos 2 abordagens de aprendizado profundo com o intuito de aprimorar técnicas de hash para a tarefa de recuperação de imagem com múltiplos rótulos. E, com base nos resultados obtidos, eu vou agora responder as questões de pesquisa que motivaram esse trabalho. Então, na primeira pergunta, como garantir representações que possibilitem hash eficiente em um cenário com múltiplos rótulos? Então, com base nos resultados obtidos, nós chegamos à conclusão que a pesquisa sugere que gerar códigos binários diretamente pelo modelo, sem processo de quantização separado, seria melhor. Então, nessa pesquisa, nós fizemos isso, considerando que cada bit de código seguisse uma distribuição de Bernoulli e usamos um modelo capaz de lidar com essa distribuição discreta. A segunda pergunta entre os modelos de representação obtidos através de aprendizagem de ranking, seria melhor usar aqueles baseados em pares ou triplas ou instâncias considerando imagens com múltiplos rótulos? Bom, por meio dos resultados obtidos, a gente viu que os modelos baseados em triplas geralmente alcançaram os melhores resultados, tanto em termos de relevância das imagens recuperadas, quanto em termos de efetividade do código hash gerado. Esses métodos, no entanto, eles são mais difíceis de treinar, uma vez que eles exigem o uso de técnicas específicas de seleção de exemplos para tornar viável a aprendizagem. A terceira pergunta é: quão vantajoso é o processo direto do código binário usando o modelo gerador baseado em distribuição de Bernoulli em comparação com técnicas alternativas de quantização? Então, a geração de códigos binários diretos produz resultados que foram claramente melhores do que as estratégias que foram utilizadas pelos métodos da literatura, onde eles usam uma quantização que é desatrelada ao processo de aprendizado do modelo. Então, isso sugere que os processos de quantização incorporados na função de perda, eles são subótimos em termos de representação conceitual. A quarta pergunta: os modelos construídos obtêm códigos binários que usam de forma mais efetiva o espaço de representação e têm propriedades de interesse como códigos com bits independentes e balanceados? A nossa resposta para essa pergunta é sim, mas aqui a gente ressalta que os códigos gerados eles apresentaram propriedades interessantes para o uso por métodos de hash, quando a gente compara com o baseline.
sem que eles tenham sido criados diretamente para otimizar essas propriedades. Então, de fato, a nossa hipótese de que eles produziriam bons códigos se sustentou justamente pela geração direta dos códigos binários usando a distribuição de Bernoulli. E, por fim, como modelos propostos se comparam com o método estado da arte quanto ao seu desempenho computacional e qualidade de recuperação. Então, de modo geral, os códigos gerados por nossos métodos, eles levam a modelos melhores em termos de eficiência de busca, especialmente para cenários onde eu tenho poucos recursos de memória, como a gente viu nos resultados para tamanho de códigos menores, como 8 bits. Nós encontramos algumas limitações ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, que acabam dando abertura para trabalhos futuros. A primeira delas é relacionada à complexidade associada ao treino das redes profundas. Em geral, esses modelos necessitam de grandes volumes de dados para fazer o treinamento. Então, uma consequência disso é que eles requerem maiores recursos computacionais para fazer esse treinamento. Então, ao longo dessa pesquisa, a falta desses recursos computacionais para teste com modelos estado da arte foi um problema que dificultou a criação de arquiteturas mais complexas. Então, a gente teve que usar arquiteturas mais simples e também nos limitou em relação à utilização de coleção de referências maiores e com imagens com melhores definições. Outra limitação de respeito ao uso da transferência de aprendizado, que não foi possível utilizar no treino dos métodos. Os modelos estado da arte em representação de imagem, eles sempre utilizam a transferência de aprendizado. Então, em trabalhos futuros, seria interessante estudar formas de melhorar ou de aplicar essa transferência de aprendizado nos modelos que nós propomos usando modelos variacionais, visto que a gente não encontrou na literatura nenhum autoencoder variacional pré-treinado na ImageNet. Outra limitação foi o fato de nós não termos avaliado os métodos propostos através de uma aplicação real de busca. Então, uma aplicação real poderia permitir a gente avaliar diretamente os aspectos como tempo de resposta e o uso efetivo de memória. Então, poderia ser um trabalho futuro também. Uma questão que pode ser explorada em trabalhos futuros seria o controle da influência dos diferentes componentes das funções de custo dos modelos que nós propomos. Então, a função de custo desses modelos, a função é formada por 3 componentes que são combinadas de forma linear. E aí, para cada uma dessas componentes, são associados hiperparâmetros que controlam as suas influências. Nos experimentos realizados, foram definidos valores fixos para esses hiperparâmetros. No entanto, a gente sabe que esses pesos eles deveriam mudar de acordo com o aprendizado de cada componente, visto que eles podem representar tarefas de complexidade variável ao longo do tempo. Além disso, os métodos desenvolvidos podem ser explorados em outros domínios, como o vídeo, por exemplo, e também usando arquiteturas de redes neurais profundas em eficiência, que podem ser investigadas para tentar melhorar o tempo de busca de recuperação desses modelos. Por fim, como contribuição desse trabalho, nós tivemos um survey publicado no periódico Artificial Intelligent Review, que trata de uma descrição detalhada da literatura de recuperação de imagens com múltiplos rótulos usando hash profundo. Além disso, nós propomos 2 métodos de hash profundo para imagens com múltiplos rótulos, treinados para aprender a tarefa de rank. A gente pretende submeter esses 2 métodos para publicação em breve. E uma coleção sintética criada a partir da MNIST para estudo de métodos de recuperação com múltiplos rótulos, que possibilita ciclos rápidos de treino e avaliação. Foi essa a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer novamente à banca, os professores, por terem aceitado o convite de avaliar esse trabalho. Queria fazer um agradecimento especial para o meu orientador, professor Marco. Obrigada por toda a paciência, por toda a orientação, por todos os ensinamentos. Gostaria também de agradecer a todos os amigos que vieram assistir essa apresentação, a minha família,
acredito que a minha irmã esteja assistindo, e o meu noivo Rafael, obrigado por todo o apoio e por todo o carinho. É isso, professor. Muito obrigado, Josiane. Deu uns 49 minutos, né? Bem dentro do planejado mesmo. Ela já tinha feito o primeiro ensaio dela e já tinha dado 49 minutos, era um relógio mesmo. Eu achei que ia dar mais, porque eu me enrolei em algumas partes aí e estava cravado mesmo. Deu certo. Então, agora a gente vai passar para a segunda fase da defesa, em que a gente vai começar a arguição. Eu vou iniciar com o professor que está mais distante, como eu tinha dito antes, é o professor Tierson Couto, da Universidade Federal de Goiás. O professor Tierson, ele faz pesquisas na área de recuperação de informação, mas ele tem muito conhecimento também em machine learning, então ele era uma pessoa muito adequada para avaliar esse tipo de problema de busca misturando machine learning. Então, passo a palavra para ti, Tierson, e antes de mais nada, quero agradecer imensamente por ter aceitado o convite, tu sempre tem ajudado muito a gente e é muito bom sempre ter essa oportunidade.